As velas explodem em chamas quando a porta arrebenta. 4 homens entram sem cerimônia. Um carrega bacias. Outro, cordas. O terceiro, uma caixa de madeira com frascos que tilintam. O quarto traz um embrulho vivo. Sanguessugas pretas e brilhosas que se contorcem como se já soubessem o nome do paciente. No centro do quarto, um rei desperta com um gosto de ferro na boca. Ele tenta erguer a cabeça, mas é a voz do médico que ergue a sala inteira. Braço esquerdo. Agora, a lâmina morde a pele antes que a pergunta exista. O sangue corre como se a madrugada tivesse sido feita justamente para isso. Uma taça se enche, depois outra, e a palidez do rei cresce como geada em vitral. O médico não hesita, não titubeia, não explica. Ele ordena, porque na corte explicar é pedir licença. E quem pede licença perde o poder. Você pode chamar essa cena de crueldade. Eu chamo de método. Bem-vindo à história do médico da corte que matou mais do que salvou. Não porque quisesse, mas porque o sistema o ensinou a parecer certo mesmo quando estava fatalmente errado. Voltemos meio passo, só o suficiente para enxergar. A teoria dos 4 humores, sangue, fleuma, bile amarela e bile negra, comanda a medicina como um rei invisível. Se há excesso, sangra-se. Se há estagnação, purga-se. Se há confusão, faz-se vomitar. É coerente, é elegante, é milenar. E é aí que mora o perigo. Quanto mais perfeito parece um mapa, mais cegos ficamos para o terreno. O rei treme. O médico apalpa pulsos, cheira a urina à luz da vela, compara o calor das mãos ao frio dos pés. Cada gesto vem com um nome antigo que dá conforto. Galeno, Avicena, comentaristas. A dor do paciente vira argumento de biblioteca. A lâmina brilha outra vez. Não foi um rei só. Em palácios de pedra e madeira, de Lisboa a Cracóvia, quartos iguais a este viraram palcos do mesmo ritual. Quando Carlos II da Inglaterra convulsionou, não foi um carrasco que pegou a lâmina. Foram médicos. Sangrias sucessivas, eméticos, purgantes, cânfora, destilações, emplastros. Toda piora pedia mais heroísmo. E a linha entre tratar e agredir se dissolveu como tinta em água quente. O médico da corte não é um curandeiro qualquer, é o funcionário do medo. Sua entrada na sala diz: a morte foi convocada e eu vou negociá-la. Ele vive entre 2 fogueiras, a superstição que exige milagre e a política que exige culpados. Se o rei morre, foi a hora, ou os astros, ou vapores, ou venenos ocultos. Se vive, o método venceu. Truque simples, letal. A derrota é sempre do mundo, a vitória sempre do procedimento. E o procedimento tem dentes, sangrias agressivas, sudoríficos que queimam por dentro, mercúrio vendendo-se como salvação e entregando rins mudos, fígados quebradiços, cérebros lentos, antimônio em vinho para acordar a digestão e acordar junto a doença. Triaca, bezoar, múmia, verdadeira e falsa. A farmácia do palácio parece uma capela. Frascos, rótulos, latim, liturgia do certo. Se o doente piora, era sinal de que a doença era mais teimosa. Logo redobremos as medidas. Havia também a faca obediente. Abria-se tumor para deixar a podridão sair. Dilatavam-se feridas para respirar. Cauterizava-se a carne como quem fecha uma comporta. E quando a vida estava presa no parto, chamava-se ferro. Rainhas foram cortadas vivas para salvar herdeiros. Quando a mãe morria, a tragédia vinha com selo. Salvamos o reino. A medicina neste palco servia a 2 deuses, a teoria e a dinastia. Talvez você queira nomes. Eles existem, mas o protagonista é o cargo. Em volta dele, professores que riem do novo, cortes que proíbem dúvidas, rivais prontos a ocupar a cadeira. Se um príncipe adoece antes de assinar um tratado, a política aceita repouso ou exige estimulantes que tremem o coração? Nas salas da corte, consulta é guerra. Pedem poções para acalmar humores de um duque, abrir a mente de um rei, fabricar energia para um discurso. Curar e preparar para o uso viram sinônimos. Quando a doença ronda, o arsenal acende. Queimam-se ervas, fumigam-se quartos, borrifa-se vinho aromático, panos em vinagre pendem em portas. Não purificam só o ar, purificam responsabilidades. Quando ninguém sabe o que fazer, caprichar nos gestos parece correto. Mais luz, menos luz. Janelas abertas, janelas fechadas. Sudoríficos, depois repouso, sangria, depois caldo. Tudo faz sentido se você compra a premissa, o corpo como balança caprichosa. Quase ninguém ousa recusar. Quase ninguém. Até os cadáveres sussurrarem. Criados murmuram. O rei foi embora com o sangue. Enfermeiras dizem. O moço murchou sob as ventosas. Padres anotam. A febre cedeu quando cessaram os remédios. A anedota não vira ciência da noite pro dia, mas abre frestas. E dúvida, no palácio é dinamite. Se o médico erra, erra também quem o escolheu. Se quem o escolheu erra, o trono treme. Para sobreviver, o médico aprende outra arte, a narrativa. Cada morte, inevitável. Cada melhora, confirmação. Ele aponta o céu. O inverno foi cruel. A colheita trouxe vapores ruins. As marés estão invertidas. Se a morte chega de súbito, os humores já vinham corrompidos. Quando o tratamento parece agressivo demais, ele puxa a palavra que salva reputações. Heróico.
rico. O povo sofre da doença. O médico do remédio. Sofrimento com nome bonito soa ciência. A corte respira também paranoia. Tudo é veneno em potencial. A sopa que cheira estranho, o cálice manchado, o fruto escurecido. E quando tudo é prova, nada é prova. O médico testa líquidos na própria língua. No cão preferido do rei, no escravo à mão. Às vezes salva, às vezes antecipa mortes. Ganha fama de protetor com sombra de cruel. Ele escuta as paredes, e as paredes escutam de volta. Entre seus instrumentos, 2 dominam a noite. A cânula que abre veias para deixar excessos irem embora. E o vomitório que arranca do estômago segredos, comidas e, se for o caso, poções do amor. Há também a lanceta que liberta vapores e cataplasmas que puxam dores para a pele. Em certos dias, a corte inteira exala cânfora, alho e medo. Nem tudo é derrota. Às vezes, um príncipe febril acorda lúcido. A vitória tem dono. Mesmo que a febre cedesse sozinha, o crédito vai para a mão visível. Ouro Terras retrata o poema. O nome do médico ecoa em tavernas. O rei o abraça como o capitão que traz o navio inteiro de volta. Reputação é a armadura que o protegerá mais adiante, inclusive de suas próprias lâminas. Mas a conta chega. Chega com um monarca de meia-idade que amanhece com formigamento e dor de cabeça. Sangria, mais fogo, mais fricções, mais vapores. O pulso corre como raia assustada. Depois some. O rei cochicha o nome da filha. O médico pede silêncio. A morte entra sem esforço. Numa mesa qualquer, alguém sussurra: matou-o de bondade. O palácio não admite essa frase. Ele exige causas que absolvam o método. Apoplexia fulminante. Vontade divina. Veneno lento. Talvez o médico acredite. Talvez saiba e escolha não saber. Habilidade que a política treina bem. Quando seu cargo depende de você estar sempre certo, a realidade perde autoridade. Enquanto isso, longe do ouro, parteiras, boticários, cirurgiões de rua tentam coisas proibidas ou negligenciadas. Lavam as mãos por mania de limpeza, e isso ajuda. Evitam sangrar fracos por intuição, e isso salva. Recusam eméticos em velhos porque é mais difícil levantar do que deitar, e isso protege. Alguns fazem experiências. Outros notam que febres cedem com descanso, líquidos e paciência. A notícia sobe as escadas do palácio devagar, e chega embrulhada em desprezo, prática vulgar. Nada abala um sistema como um fracasso público. Uma rainha jovem morre no parto após intervenções heróicas. A cidade chora sem saber para onde olhar. O médico diz que a natureza falhou e acreditam por um tempo, até que outra rainha, atendida com menos ferro e mais calma, vive. A comparação entra nas salas como sombra que não vai embora. A corporação aprende a fingir dúvida. Pede exames que ridicularizava, chama conselhos que ignorava, abençoa práticas que condenava. A mudança sempre vem na linguagem da continuidade. Nada de ruptura. Ajustes. O corpo é o mesmo. A teoria amadureceu. Ninguém pede perdão no andar de cima. Pede-se paciência. Mas a pergunta, uma vez posta, não morre. Quantos morreram obedecendo? Quantos foram pela faca que aliviaria? Quantos afundaram em purgantes, sangrias e vapores por fidelidade a um modelo? Você pode percorrer registros, cruzar crônicas, contar óbitos. Os números não fecham. A morte tinha 1000 pais. E quando a ciência muda, o silêncio pesa. Livros antigos viram parentes inconvenientes. O médico, agora idoso, alisa o queixo e ensina. Fizemos o que havia para fazer. Será? Em parte, sim. Em parte, não. Porque sempre existe a escolha de duvidar. E sempre houve vozes que duvidaram. Expulsas, ridicularizadas, engolidas pelo riso dos outros. O problema não era só a teoria. Era o lugar. No coração do poder, duvidar custa caro. E por isso, quando se erra ali, mata-se mais. Porque vira modelo, porque se irradia, porque dá bons argumentos a quem manda. Voltemos ao quarto. O rei respira curto. O médico aproxima uma colher de prata, observa a trepidação da língua, escuta à beira do silêncio. Um criado ousa: senhor, ele está fraco. O médico não gosta de ser interrompido. Reduz uma sangria, não por rendição, por cálculo. Amanhã se arrasta. Janelas fechadas, cidade do lado de fora. A corte não dorme. Um conselheiro sussurra: enviamos recado, sua majestade repousa. Um aceno do médico decide um pedaço da política. O rei enfim dorme. Não há festa, há alívio. E um hábito que salvará o médico por mais alguns anos. Esquecer. Nem sempre o esquecimento vence. Um dia, ele adoece, não como os outros. Há prerrogativas. Colegas tocam o pulso, conversam em latim, exibem vocabulário diante do moribundo como se palavras pudessem costurar vasos. Um sugere sangria leve, outro repouso absoluto. Um terceiro, atrasado nas certezas, abre o estojo e aponta as sanguessugas. O velho médico sorri torto. Talvez entenda a ironia, talvez prefira não. Morre como todos, cercado de bons argumentos. A cadeira, polida pelo uso, recebe novo dono, pronto para continuar a história. Antes de fechar a porta, escute vozes baixas que não viram retrato. A da ama que molhou os lábios de um príncipe com água quando pediam vinho quente. A do boticário expulso por sugerir menos mercúrio. A da parteira que pediu mais luz e menos mão e salvou 2, tolerada por 1 mês a mais. A do jovem que fugiu do palácio para ser tratado por um cirurgião de rua e voltou com cor no rosto e fama de ingrato. A do padre que escreveu: hoje a ciência falou alto e o homem se calou. O médico da corte que matou mais do que salvou não é um fantasma do passado. Ele volta toda vez que um cargo transforma certeza em
medalha. Volta quando uma instituição premia convicção acima de evidência. Volta quando um especialista precisa agradar a quem manda mais do que servir a quem sofre. O palácio, em qualquer século, tenta domar o desconhecido com ritos. Às vezes funciona, às vezes mata em voz baixa. Se esta história tem utilidade, é esta. O melhor remédio do poder é dúvida com método. Uma teoria é honesta quando aceita perder. Um médico é grande quando admite parar. Sangrias mudam de nome ao longo dos séculos, mas continuam sangrias quando a prioridade é mostrar controle. Quartos cheios de velas e de gente importante ainda são perigosos quando uma única voz manda demais. Vamos a casos que o palácio preferia esquecer e que ajudam a entender por que o sistema resistiu tanto em mudar. Em Londres, numa noite célebre, médicos decidiram vencer a morte por exaustão. Cada convulsão gerava mais remédio. Cada queda do pulso, mais heroísmo. O corpo virou campo de batalha com citações. É tentador rir, até lembrar que a lógica parecia coerente. Quem duvidasse, duvidava de séculos. Em Versalhes, o corpo do rei era uma instituição. Receituários multiplicavam-se como decretos. Metais nobres para o corpo nobre, purgantes de antimônio para abrir canais, fumigações para expulsar vapores. A obsessão, expulsar algo. Se a dor persistia, sinal de que não saiu tudo. E quando tudo precisa sair, algo sai. Saúde, força, vida. Nesse coro, vozes dissonantes arriscavam perguntas. Um cirurgião jovem insistia em lavar lâminas e mãos. Uma parteira pedia tempo e ar. Um boticário notava que o mercúrio que curava arruinava. Não tinham medalhas, tinham olhos. E olhos teimosos viram heresia social. Não por desafiarem a teoria, mas por ameaçarem o prestígio que sustenta lugares na mesa. Há episódios em que o teatro cede ao corpo. Um príncipe febril foi deixado sem sangria por puro cansaço. E amanheceu melhor. Versão oficial. As medidas anteriores prepararam o terreno. Versão real. Às vezes, a melhor intervenção foi parar. Outro caso, uma rainha sobreviveu ao parto com quarto arejado, mãos limpas e intervenções mínimas. O sucesso virou providência, não evidência. Aceita-se a sorte com mais elegância do que se aceita a mudança. Nas universidades, a guerra era fria. Galenistas defendiam humores. Paracelcistas vendiam química agressiva. A corte, fascinada por soluções que parecem poderosas, abraçou metais e pós como quem abraça canhões. A pergunta não era funciona, mas impõe respeito. Coisas que impõem respeito sobem a escada mais rápido que a prova. No subterrâneo, pequenas revoltas viraram floresta. Cirurgiões de campo notaram que lâminas limpas evitavam mortes. Parteiras perceberam que a febre do puerpério sumia onde havia água fervida. Curiosos observaram que doentes melhoravam com silêncio. Líquidos, descanso. Nada disso rende poema de corte. Tudo isso salva a gente. Porque, afinal, o médico da corte matava mais do que salvava. Nem por maldade, nem por ignorância crua, mas por incentivos. Ele era premiado por agir mais do que por esperar, por exibir controle mais do que por admitir incerteza. Respondia menos ao pulso do paciente do que ao pulso da corte. E a corte ama respostas que mandam. Com o tempo, a pompa perdeu aura. A confiança, para a moeda invisível do poder, evaporou. Quando mães começaram a viver e feridas a não infeccionar graças a gestos simples, velhas práticas tidas como nobres viraram relíquias incômodas. A lanceta perdeu o trono. O mercúrio perdeu o milagre. A sujeira, a desculpa. O quarto do rei continuou teatro, mas entrou no elenco uma palavra que muda roteiros. Evidência. Agora volte comigo ao quarto do começo. Outra noite. Outro corpo. As mesmas bacias, as mesmas velas, as mesmas sombras nas paredes. O médico respira fundo. Alguém sussurra. Sangramos? Ele desta vez diz não. Pede água, ar, silêncio. Espera. A febre sobe, depois desce. O doente dorme. O médico não sabe se foi ele, a natureza, a sorte. Escreve. Melhora sem intervenção. No dia seguinte, um conselheiro vem com a pergunta que separa a carreira de consciência. Podemos dizer que o senhor salvou? O médico hesita. Responde. Podem dizer que ele viveu. É pouco para o palácio. É muito para a medicina. Talvez você espere um final com punição exemplar. Eles são raros. O que existe é o desgaste lento de uma certeza. Um dia sangrar vira erro. Noutro, mercúrio vira veneno. Noutro, lavar as mãos vira lei. O médico da corte resiste, ri, atenua, finge que sempre pensou assim. E a vida segue. Menos cruel porque alguém, em algum momento, escolheu duvidar. Enquanto houver salas onde uma única voz decide, esta história continuará valendo. Não para demonizar o passado, mas para amansar o presente. Se um dia você se vir diante de um especialista cercado de títulos, velas e gente calada, faça a pergunta que muitas vidas teriam merecido ouvir. Tem certeza? Às vezes é a pergunta que corta a mão que abriria a veia errada. Apague as velas. Abra as janelas. O quarto precisa de ar. Ouro e livros pesam. A brisa pesa menos. A madrugada daquela que no começo começou a matar pode, quando alguém muda de ideia, começar a salvar.